Já tá gravando, né? Isso. Bom dia, gente. Então, hoje trouxemos a convidada Marlene Santos Socorro para poder participar da entrevista. Ela é do Sindicato Sinasef. Muito obrigada, Marlene, por estar participando. E a primeira pergunta: qual é a sua função no sindicato e como que você se filiou a ele? Tá bom. Então, bom dia. Inicialmente agradeço o convite, né, para poder falar para vocês. É um grande prazer, né? Então, eu sou Marlene Santos Socorro, sou professora de Física do Instituto Federal da Bahia. Em agosto completo 35 anos de instituição. E nessa caminhada, uma das primeiras coisas que eu fiz logo no início da minha carreira institucional foi me filiar ao sindicato, né? Então, o sindicato, ele não era Sinasef, ele era uma federação, era chamado FENASEF. Mas justamente aqui na Bahia, certo? Há praticamente 32 anos atrás, teve uma assembleia de fundação do Sinasef Nacional, e foi aqui na Bahia, aqui na antiga Escola Técnica Federal da Bahia, porque hoje a gente chama Instituto Federal da Bahia, mas já teve uma trajetória que veio desde a Escola Técnica. Então, nessa época da fundação do Sinasef, foi justamente no período de Escola Técnica Federal da Bahia, que tinha aquelas camisas azuis do ensino médio, que muita gente, vocês certamente não conhecem tanto, mas para quem conhece a trajetória do Instituto, a gente tinha as camisas chamadas camisas azuis, né? Então a gente era Escola Técnica. E o Sinasef, eu me filiei ao Sinasef logo na sua implantação. Então, foi o período que foi implantado o Sinasef, foi quando eu me filiei, no caso, ao sindicato. Eu acho que eu respondi ou tinha mais alguma coisa? Bom, e qual a história, assim, do sindicato? A senhora podia relatar essa trajetória para a gente, um pouquinho? Claro. O Sinasef, na verdade, ele agrega, ele tem é um sindicato diferenciado. Vou dizer por que vocês. Porque ele agrega tanto os servidores técnico-administrativos como os docentes. Porque, por exemplo, se você for numa instituição como a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, você tem um sindicato que é só dos técnico-administrativos, que é a SUFBA, certo? E tem só dos docentes, que é a PUB. No nosso caso, a gente tem um único sindicato para as duas categorias, técnico administrativo e docentes. E o histórico dele veio de uma associação. Antes de ser sindicato, era uma associação. Mas só como associação, a visão sindical era uma visão muito assim de ajudas, sabe, financeiras, não tinha muita questão política. Com a chegada do Sinasef, a gente começa a politizar essas relações que saem dessa questão só de ajuda, de contribuição, né, para questões mesmo de luta da categoria. Né? Então, o Sinasef, ele tem essa história de luta pela categoria em várias situações, que eu acho que a gente vai com o caminhar da entrevista, eu posso ir falando, mas a trajetória do sindicato foi justamente isso, começando lá de uma associação e, através de uma associação, chegou ao sindicato. Antes, a gente atuava dentro do próprio, hoje, atual campus do Barbalho, tinha um local que era de uma associação, que foi construída com contribuição dos servidores, a gente atuava em uma salinha lá. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, vocês sabem, quando a gente começa a falar de política, nem sempre agrada, e principalmente a gestão na época conseguiu, a gestão institucional, nos retirar, mesmo sendo um prédio que não era, foi construído pelas pessoas, os servidores, né? Mas aí a gente saiu, fomos para um aluguel em frente à instituição, um apartamento, e daí começamos a economizar, e hoje nós temos uma sede, né? Uma sede que é justamente próximo
lá mesmo no Barbalho, né, em uma rua próxima ao Barbalho. Então, a gente hoje já tem a sede própria, estamos numa faixa de praticamente 1.000 filiados e filiadas. Desses filiados, na faixa de 30% são de aposentados e aposentadas, que isso é muito interessante, e pensionistas. Mas a gente tem uma faixa de 1.000 filiados hoje no Sinasef. Vamos lá. Como é a estrutura do sindicato e como ele funciona? Na verdade, o nosso sindicato, ele tem uma, assim, ele iniciou apenas com 3 coordenações. Hoje, nós já vinculamos 18 coordenações. E o principal é o coordenador geral, que hoje é o nosso, um técnico administrativo chamado Matheus Santana, né? Eu assumo uma coordenação atualmente, que é a coordenação de assuntos para os docentes. Então, nós temos coordenação geral, coordenação para assuntos docentes, coordenação para assuntos dos técnicos administrativos, uma pasta relacionada às ações para as mulheres, né, coordenação da pasta de mulheres, nós temos um coordenador que é da administração, temos uma coordenação que é dos aposentados e aposentadas, né? Temos uma coordenação jurídica, né, que é composta não só por um colega, mas nós temos hoje uma advogada, certo? Carolina Rai, e um advogado que é Juazeiro, temos 2 advogados. Temos também agora, depois dessas coordenações centrais, a gente tem coordenação que é ligada ao financeiro e algumas coordenações ligadas a cada região, porque o Instituto Federal da Bahia hoje, ele tem 22 campi. Então, como era muito complicado a gente administrar tudo, então, algumas coordenações ficaram regionais, que são as pessoas da região que representam, né? Dentro da diretoria, né? Então, cada região, por exemplo, do oeste da Bahia, do sul da Bahia, né? Então, todo do recôncavo da Bahia, então a gente tem essas coordenações. Mas a estrutura, né? Sim, uma coordenação muito importante, que eu esqueci de falar, que é uma das que, vamos dizer assim, tem muito trabalho, que é uma coordenação de combate à opressão. A gente também tem essa coordenação de combate à opressão. Então, essas são as coordenações, né, que nós temos hoje na estrutura, não é, do sindicato. Eu tô achando muito legal e eu fico muito feliz de ter uma pessoa que tá desde o começo do sindicato. É muita história. Muita história. Um bocado. Então, ao invés de ser dividido em departamentos, é dividido assim nessas coordenações, né? Isso, nas coordenações. E já que você falou dessa coordenação de opressão, de combate à opressão, como é essa coordenação específica? Essa coordenação, ela vem muito, por exemplo, para trabalhar as questões de assédio, principalmente, né? Que, infelizmente, hoje tem muito dentro das instituições, né? Dentro de todos os âmbitos, infelizmente. Então, a gente trabalha muito as questões de assédio, as perseguições, porque, por exemplo, nós tivemos uma gestão que bem recente, que foi uma gestão muito difícil para nós, trabalhadores e trabalhadoras lá do IFBA. Então, foram muitos processos administrativos, né, que são chamados PAD. Então, a gente tinha que fazer esse combate, então a gente tinha que dar esse apoio jurídico a essas pessoas, né? Então, essa coordenação de combate à opressão, ela é muito importante porque ela trabalha as questões de perseguição, de opressão, falta de ética. Então, ela é muito importante, essa coordenação. Entendi, dona Marlene. E quais são os maiores desafios e interesses dessa classe no contexto atual? Não necessariamente ainda no contexto pandêmico, mas no contexto atual. Olha, no contexto atual, hoje o principal é a gente lutar contra a chamada PEC 32, que é a reforma administrativa, né? Por 2 motivos, né? Um primeiro, por questões que vai mexer com a própria categoria,
Porque com isso vai ser praticamente assim, olha, o final do serviço público, trazer facilidades para demissão, contratações sem serviço público, terceirização, precarização, né? Então, existe o lado do servidor e da servidora que será prejudicado. E, por outro lado, a sociedade. Porque quando se você for olhar, a reforma administrativa, ela traz o desmonte do Estado. É como se você deixasse de ter a responsabilidade do Estado de ofertar o serviço público à população. Porque você, com isso, quando você precariza o trabalho, não tem jeito. Você, com certeza, vai começar a precarizar também os serviços. Porque um servidor que não é de carreira, aí você vai ter sempre a mudança. Aí, dependendo, você pensa assim, ó, dependendo de uma chefia, aí você muda tudo. Aí muda toda uma história, muda toda uma carreira. Então, é o que a gente chama assim, vai ser um desmonte, de alguma forma, do serviço público. Porque você deixa de prestar aquele serviço, principalmente de carreiras. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente está com dificuldade na pandemia de contratação, por exemplo, de médicos. Por quê? Porque você não tem médicos de carreira dentro das instituições públicas. Aí é que nem professor, às vezes, você vai contratar o REDA no Estado. Aí você vai e contrata aqueles médicos naquele período. Mas não tem um médico valorizado de carreira que está lá para servir de fato. Então, alguns concursos, por exemplo, faltam. Se você for procurar saber, sempre os médicos e as médicas são chamadas assim, ó, chama de um período. Aí vai, todo mundo atende. Aí veio o chamado PSF, né, que é o Plano de Saúde da Família. Aí vários. Aí fechou alguns, os médicos vão embora. Então, você não tem carreira. Então, se abriu alguns locais até para o combate da pandemia, isso no Brasil inteiro, e não tinha médico, não tinha equipe, não adiantou comprar respiradores, comprar isso, porque não tinha a equipe. Quer dizer, quando você tem, por exemplo, eu sou servidora, independente da pandemia, eu estou lá para servir, para dar aula. Então, eu poderia, nesse momento, dizer, na pandemia eu não vou. Não existe isso. Eu sou uma pessoa que tem uma obrigação de estar lá dando aula, inicialmente remota, depois da forma híbrida, presencial. Mas você ter uma carreira é totalmente diferenciada. Então, hoje, o maior dificuldade que a gente está é justamente dessa reforma administrativa. Está sendo uma grande luta para a gente. Bem interessante, Marlene. Eu mesmo não tinha ciência disso, acho que as meninas também não, a gente pode até adentrar mais na frente. Mas agora eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a maior vantagem que você tem por ser afiliada a esse sindicato? O que você acha que muda diferente de outros profissionais da área? Olha, primeiramente, assim, a experiência, né? A experiência que a gente tem e a gente trabalha com o coletivo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente tem muitas dificuldades, não vou mentir para vocês, é um lugar que não é fácil estar, porque quando você está no sindicato, você está, vamos dizer assim, ó, no lugar visível, você está no olho do furacão. Por exemplo, tem professores lá que chegam, vai dar sua aula, né? Aí vai embora. Você, quando está no sindicato, não. Dependendo, que geralmente é quem está sempre questionando, não é? Então, a gente fica tanto assim, ó, visado, eu falo, visado porque você fica exposto, a gente fica exposto quando você assume um cargo que é um cargo de sindicato, né? Porque nem todo mundo entende que aquilo ali faz parte, né, do contexto, que nós temos uma Constituição que garante a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, mas nem sempre as pessoas aceitam isso, né? Então, a gente fica sempre visado. Aí vem aquela pessoa do sindicato, ela está falando isso porque é do sindicato. Então, é uma posição que não é fácil, mas é, ao mesmo tempo, assim, gratificante, porque a gente se fortalece. Né? Muitas situações que aconteceram, inclusive na minha vida pessoal e tudo, eu agradeço muito, assim, essa força, né, de você ir para a luta, você combater. Então, você vai se fortalecendo, né, enquanto pessoa,
sabendo onde você está, os seus direitos, né, seus deveres, saber se posicionar. Então, isso é uma coisa que ajuda muito na vida, né, pessoal de cada um. Então, quando eu entrei no sindicato, isso foi muito importante para mim, né, esse fortalecimento. A gente se fortalece também enquanto pessoa, né? Não apenas enquanto servidor, servidora, mas enquanto pessoa. Muita coisa que eu passo, eu entendo, tenho uma outra leitura, vejo que é muita questão política, né? Porque às vezes a gente acontece até uma vida, uma coisa assim, aconteceu uma desavença até na sua familiar, ou no meio, no local onde você mora, né? E às vezes a gente fica até, vamos dizer assim, desesperado que aconteceu isso. Mas eu que já milito em sindicato, eu sei que tudo é política, inclusive dentro da nossa família existe a política, na nossa rua, com os nossos vizinhos, as questões são políticas. Então isso, de alguma forma, acalma mais a gente e a gente aceita algumas situações, certo? De uma forma diferenciada. Justamente. Eu gostaria de saber quais as maiores dificuldades trabalhistas para a categoria profissional. Olha, as dificuldades trabalhistas que a gente tem hoje, eu vou falar, inclusive, assim, está com os técnicos administrativos. Porque nós, docentes, tivemos uma mudança muito grande de carreira que a gente tem que reconhecer, que foi na época quando nós nos tornamos Instituto Federal da Bahia. Então, foi no governo de Lula, ele fez uma carreira, né, que melhorou, vamos dizer assim, comparou a gente por conta da nossa titulação, que a gente não tinha, porque nós tínhamos a mesma titulação, mas, no entanto, mesmo dando aula no ensino superior, tudo era diferente da carreira do ensino superior das universidades. Então, ele veio e fez essa correção. Quando ele fez essa carreira, então, melhorou o salário da gente. Principalmente quando a gente tem um mestrado, doutorado. Mas os técnicos administrativos, não. Então, os técnicos administrativos, principalmente os que estão no início da carreira, o salário ainda é muito baixo, ainda tem muitas dificuldades. Então, no enfrentamento hoje maior, está na carreira, né, dos técnicos administrativos. Né? No caso nosso dos docentes, o que é que se tem melhorado, mas a dificuldade dentro do Instituto é a gente conciliar muita coisa, porque a nossa instituição é assim, verticalizada. Verticalizada significa o quê? Nós damos aulas em vários níveis. Só para vocês terem ideia, eu dou aula em uma turma de modalidade de jovens e adulto, física. Eu dou aula na licenciatura em física, certo? Eu dou aula em uma especialização, né? Eu coordeno. Além de dar aula, eu coordeno uma especialização. Então, a gente fica em vários níveis. Então, para a gente, hoje, docente, o desafio está mais assim, de como a gente conciliar, como é que a gente faz pesquisa, né? Como a gente faz extensão, com muitas aulas. Então, nossa carga horária nos institutos ainda não tem a mesma, vamos dizer assim, das universidades, pelo menos federais, né? Eles têm uma carga horária, eles podem fazer pesquisa com mais tranquilidade, mais histórico de pesquisa do que a gente, porque nossa carga horária e essa verticalização ainda dificulta muito a gente. Né? Então, em termos dos administrativos, está mais o financeiro e a gente está mais vamos dizer assim, o dia a dia acadêmico de nós docentes, que não é fácil, bem difícil. Bom, Marlene, eu gostaria de, antes de fazer a próxima pergunta, parabenizar seu engajamento, sua dedicação e a sua preocupação para com os direitos, não só os seus, mas do coletivo, porque é isso que está no sindicato, né? Você cuidar dos outros. Verdade. Então, com base nisso, eu queria saber quais as maiores demandas, desafios e lutas da classe que vocês têm, de uma forma geral, não só atualmente. Tá. Olha, foram muitas, viu? Mas vamos dizer, uma delas que foi, assim, fundamental para a gente, que foi o resgate da democracia. Porque, por exemplo, vocês veem que, infelizmente, o atual governo, existe algumas instituições que a gente faz a eleição, elege, toda a comunidade elege uma pessoa, e aí o governo vai e nomeia uma pessoa que estava até lá em último lugar.
Já aconteceu isso na universidade e está acontecendo, infelizmente, atualmente. Então, nós tivemos também essa dificuldade, e isso foi lá na década, desde a década de 1990, não é? Onde a gente precisou eleger, inclusive foi uma mulher negra, não é? A professora Aurina Oliveira Santana, 3 vezes consecutiva para poder ela assumir. Porque na época nós tínhamos uma lista que era chamada lista tríplice. Então, encaminhava o nome das 3 pessoas. E o que é que o governo fazia? Nomeava o último, nomeava o segundo colocado. Então, essa foi uma das maiores lutas que a gente teve na década de 90, que foi o resgate da nossa democracia na instituição. Então, inclusive, assim, foi uma greve muito forte, né, dentro do Instituto, porque a gente estava elegendo a pessoa e na hora vinha o segundo colocado. Infelizmente, a segunda vez foi até um golpe, que a gente chama assim, também interno, porque nós tínhamos acertado entre os candidatos que só assumiria aquela pessoa que vencesse. Então, alguns assinaram esse compromisso com a comunidade. No entanto, quando veio o segundo nome, a pessoa, mesmo assinando o documento, assumiu. Então, foi uma greve horrível, porque a questão também envolveu ética. Ele assinou um compromisso e depois assumiu o segundo. Então, foi um outro contexto, né, muito difícil. Nessa época, inclusive, eu fiz vamos dizer assim, o que a gente chama nos nossos movimentos, que é radicalização. Eu radicalizei, né? Eu fiz uma greve de fome na época, foi desse segundo, pela renúncia, né, desse diretor que assumiu, e aí depois uma colega, que é professora de matemática, também se uniu a mim, a gente ficou quase 10 dias, fizemos greve de fome, a gente só tomava água e água de coco. Então, aí a gente saiu mais ou menos uns 10 dias, né? A gente também fez exame, porque começa a perder a certa gordura pela urina para ter cuidados, né? Aí o médico eu fiz, e eu fiquei dentro da instituição, eu me instalei dentro da sala dos professores na época. Então, foi uma greve de fome, vamos dizer assim, foi uma das coisas que mais marcou minha vida sindical. Foi aquela greve de fome, foi a radicalização, eu me preparei, né? Obviamente, porque uma greve de fome não é simplesmente você dizer assim, eu vou parar de comer. Não, eu fiz toda uma preparação, eu tirei o café, eu passei dias com dores de cabeça sem tomar café, eu deixei de comer coisas, comecei a tomar coisas mais líquidas, pastosa, para me acostumar. Então, eu me preparei para essa greve de fome, e foi uma greve, pelo menos, o objetivo, conseguimos que a pessoa renunciou, né? Conseguimos que ele renunciasse o cargo, e finalmente essa pessoa, que foi a professora Aurina, assumiu, né, a direção, na época era a direção do antigo Cefet, né? Então foi uma das maiores lutas que a gente teve. E outra luta que eu não posso deixar de dizer foi na época que o governo, na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, ele fez um decreto, que é o decreto 2208, e uma portaria 646, que ele dava a data para acabar o ensino médio na instituição. E aí, essa greve não foi nossa só, foi uma greve no Brasil inteiro. Nós conseguimos barrar isso. Tinha prazo para acabar o ensino médio, então ele queria nos tornar como o Sistema S. O Sistema Senai, Senac. Por que Sistema S? O Sistema S ele tem cursos rápidos, cursos de poucos meses, então ele queria acabar os nossos cursos do ensino médio para a gente ficar fornecendo só cursos curtos, igual o sistema de Senai, SESI, né? E aí foi a luta, né? Porque a gente tinha uma história de cursos técnicos de ensino médio, né, no Brasil inteiro, então foi outra luta que também a gente terminou vitorioso, né? Terminamos vitoriosos, que foi contra esse decreto 2208 e portaria 646, né? Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que ele tinha congelado, inclusive já dizia assim, o que queria fazer com os professores do ensino de ciências. Por exemplo, eu era professora de física, ia sobrar professor de física, porque não ia ter mais ensino médio, não ia ter mais nada, então só seriam pequenos cursos, então seria uma modificação e teria demissões também, né?
e acabou. Então, a luta foi de toda a comunidade, o apoio também isso é importante, né, da comunidade externa, né, em Salvador, a gente conseguiu que os parlamentares também nos unissem a nós. Então, essas foram as duas principais, assim, lutas que eu vivenciei, né, dentro do Instituto e pelo sindicato. Vamos lá. Quais os interesses em conflito mais frequentes entre as classes que o sindicato representa? Um dos maiores conflitos é essa união nossa, de técnico administrativo e docente. Então, esse não deixa de ser, muitas vezes não, a maioria das vezes, conflito. Por quê? Porque sempre quando está à frente, geralmente os docentes tomam a dianteira. Então, os técnicos administrativos, eles acham que sempre eles estão a reboque, que sempre eles não têm a voz que deveria ter, né? Alguns até pensaram, a gente devia ter outro sindicato, mas depois viu que realmente o importante é a gente ter uma direção onde os técnicos administrativos atuem também, né? Tanto que hoje, nosso coordenador geral é um técnico administrativo. Então, a gente melhorou muito, mas ainda existe esse conflito dentro da categoria, de você agregar duas categorias que têm carreira distinta. Então, tem hora que a gente vai para uma assembleia e só tem assunto docente. Então, isso aqui só serve para o técnico administrativo. Então, existe esse conflito. É uma coisa conflitante no nosso sindicato. Eu não vou cansar de dizer como eu estou muito feliz. E, para mim, o técnico... Eu tive um primo que ele começou a fazer o IFBA em Porto Seguro, que eu nasci lá e morei lá há muito tempo, e ele nunca terminou porque ele não quis. Mas eu vim ver a importância do IFBA e do Cefet, porque hoje eu namoro, e o pai do meu namorado, ele fez curso técnico, se eu não me engano, em Química, Bioquímica, e ele conseguiu trabalho por conta disso. E para ele foi tão importante que quando o meu namorado estava começando o ensino médio, ele fez ele cursar junto um ensino técnico também. Porque para ele mudou realmente a vida dele. Isso é muito importante. E uma das coisas que a gente, pelo menos, ouve falar que afetou muito todos os sindicatos foi a reforma trabalhista. Então, quais foram os direitos mais impactados para o sindicato, o Sinasef? O Sinasef. Por exemplo, como a gente tem muita luta, nós docentes ficamos, vamos dizer assim, mais preservados, né? Porque tanto a gente que atende o ensino médio, o ensino superior, mas existiu uma coisa assim, para mim, por exemplo, que já vou fazer 35 anos de instituição, eu já tinha os direitos garantidos. Mas para alguns que entraram, principalmente a questão da previdência, de pagar previdência particular, de chegar ao final da carreira e não ter garantia da sua aposentadoria integral, esse é um grande problema. Por exemplo, hoje tem colegas nossos, né, que sabem por conta disso e já pagam a iniciativa privada, né? O fundo de previdência privado. Por quê? Porque sabe que vai futuramente já se encaixa nessa situação. Diferente de mim, de outros colegas que têm isso garantido pelo tempo que tem. Mas uma das principais, assim, impactos mesmo, foi em relação a isso e como está atualmente o congelamento dos salários, né? Sem os reajustes. Então, isso aí impacta. O reajuste, a gente vai passar vários anos sem o reajuste. Essa dificuldade também do concurso público, porque cada vez que a gente vai se aposentando, aí, ao invés de gerar uma vaga para que faça o concurso público, alguém entre, aí sempre vai trazendo o quê? A terceirização. Comissão para professor substituto, né? Aí ele quer aumentar mais ainda, que isso comece, que nem infelizmente tem hoje no governo do estado, que é você pegar esse REDA. O REDA, os professores do REDA, eles ganham, pode ter a qualificação que for, ganham pouco, ficam só um período, não é? Então, tudo isso, querendo ou não, vai
diminuindo e dificultando a qualidade, não resta dúvida, né? Então, esses foram os maiores impactos dessas reformas. Dona Marlene, outra questão que a gente colocou aqui e gostaria de perguntar é qual o objeto mais frequente das ações individuais e coletivas quando vai para a Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, a gente teve por exemplo, uma das que a gente ainda não recebeu até hoje, que foi a questão de 28%. Vou explicar para vocês, que existe um período que era bem assim, nós estamos na mesma carreira do executivo, mas aí você dava um aumento aos militares e não dava a gente aos civis. Então, esses 28% mesmo vem daquela época, lá do passado, tem anos. Tem um monte de gente que morreu e não vai receber, né? Mas a gente colocou na justiça, né? Que receber por equiparação, por questões isonômicas, por estar, né, no executivo, e a gente, algumas instituições receberam, mas a nossa ainda não. Então, as ações jurídicas hoje que a gente tem, as maiores, né, é justamente nessas diferenças que a gente, uma categoria recebeu e a outra não recebeu. E isso no coletivo. E no individual, às vezes acontece muito assim, quando tem um desconto indevido, né? Quando teve um processo administrativo e você teve um desconto e foi um desconto indevido por uma perseguição. Aí nossos advogados, eles entram também individualmente, né? Então, hoje nós temos ações coletivas, né, que é o todo, e temos essas ações individuais, nas questões jurídicas. Entendi. Focando um pouquinho na pauta de greve, inclusive eu saliento que foi muito interessante a senhora falar dessa questão da greve de fome, porque é uma coisa que a gente nem imagina que possa acontecer, porque no dia a dia as pessoas até brincam e fazem aquela piada, eu vou fazer greve de fome para tal coisa, mas é muito bom a senhora mostrar como isso impacta no dia a dia de modo real, visando adquirir direitos. Então, focando um pouquinho nessa questão pessoal, eu gostaria de saber quantas greves você participou nesse tempo de sindicato? Quais foram os principais direitos reivindicados e qual você vê que teve o maior retorno? Olha, foram muitas greves, muitas, mas a principal mesmo, a primeira, foi essa questão do resgate da democracia, que a gente conseguiu, que o diretor que assinou o compromisso e não cumpriu, renunciasse, ele renunciou, então esse aí foi uma grande vitória nossa. Contra o decreto 2208, que foi o término, né, querer acabar com o nosso o ensino médio nas nossas instituições, foi uma grande vitória, né, que a gente teve, e também, assim, questões da nossa carreira, né, porque algumas coisas da carreira, principalmente da carreira docente, dessa equiparação, da gente ter a qualificação e se equiparar também aos professores do ensino superior nas universidades. Então, foi uma conquista também que foi nossa, a conquista sindical. Então, essa foi uma coisa muito, muito positiva. Eu acho que, de todos, assim, esses três, né, as questões tanto democrática, como a questão mesmo de manutenção da nossa instituição e a questão muito da carreira, né, da nossa carreira docente. Foram os grandes ganhos que a gente tem, porque outras foram ganhos, a gente sempre discute assim no sindicato, foram ganhos, mas assim, no aspecto jurídico. Por exemplo, nós tivemos algumas vitórias jurídicas, como agora esse 28%, que dizem que vão pagar a gente. Então, existiu a luta jurídica, né, que são ações, várias ações que a gente já ganhou, né, pelo sindicato, né, jurídica, mas existem as ações políticas, né, e nessas ações políticas, as principais foram essas, né, do resgate da democracia, inclusive a recente, eu esqueci de falar, porque quando a gente fala em resgate da democracia, eu falo esse maior, que foi lá na década de 1990, e nós tivemos uma grande vitória, que foi em 2019 ou 2020, que foi a nomeação da nossa reitora eleita, porque também levamos um ano, ela foi eleita, eram 4 candidatos, 3 homens e uma mulher. Então, a professora Luzia Mota, que é a reitora hoje do IFBA, que também é da física, né? Minha colega, grande colega, que também tem a vida no sindicato, é sindicalizada,
E ela levou 1 ano para poder sair a nomeação. Então, foi uma luta também de 1 ano, de várias manifestações. Por exemplo, eu tive reunião, eu fui numa comissão, recebido no MEC pelo o ministro não recebeu a gente, que era o Waltraub, né, aquele nome, aquele que foi, hoje não está nem aqui no Brasil. Então, e quem recebeu foi o secretário, mas nos recebeu do sindicato, né, a gente foi para lá questionar porque não tinha sido nomeada a reitora. Então, eu participei desse grupo e foi uma luta e nós conseguimos. A verdade é essa. Por quê? Porque lá na década, uma luta lá atrás, na década de 90, ajudou a gente agora. Porque nós conseguimos derrubar a lista tríplice. Porque a Bahia entrou nessa luta e aí veio o governo Lula em 2004 e a gente conseguiu derrubar a lista tríplice. Então, nós não temos mais lista tríplice desde aquela época. Então, só foi o nome dela. Não tinha nome de ninguém para ser nomeado, não é? E ele queria nomear, mas você veja que recentemente o Supremo Tribunal Federal, o STF, agiu quando foi do Instituto, porque a nossa legislação não tem lista tríplice, diferente das universidades. Infelizmente, a universidade, na época, não foi junto com a gente nessa luta, porque eu acho que poderia ter derrubado a lista tríplice também, na época, junto com a gente, que a gente encampou no sindicato essa luta. E, infelizmente, na época, o pessoal não encampou. Eu acho que não tinha visão que a gente ia acontecer como hoje, porque, assim, nas universidades, eles criaram forma como chapa de 3 nomes, e aí quem ganhava era a chapa, qualquer um estava bem. E agora isso não está mais acontecendo. Né? Ficou bem diferenciado isso. Então, modificou o cenário, né? O cenário político está bem modificado. E a gente, de alguma forma, ficou bastante resguardado democraticamente por não ter mais a lista tríplice, que foi a última luta agora, foi 1 ano para a gente conseguir a nomeação da nossa reitora, mas conseguimos, foi outra vitória nossa, no final de 2019. Ela assumiu no início de janeiro de 2020. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o fim da contribuição sindical. Se houve algum impacto para o sindicato, se muitas pessoas pararam de contribuir, e a sua opinião sobre isso também. Olha, por incrível que pareça, como a gente tem um histórico, né, de luta, o que a gente sente mais hoje é quando as pessoas, principalmente na época de pandemia, pessoas sustentando desemprego, filho, muita gente se desfiliou, acreditem, só para aumentar a margem para empréstimo. Mas assim, do tipo, eu vou me desfiliar, porque querendo ou não, a gente está num momento que é um momento delicado, e o sindicato ainda tem força para lutar junto ao trabalhador. Então, quando você se desfilia de um sindicato, então você, se qualquer coisa que aconteça, não é você que vai ter que buscar apoio jurídico, você que vai ter que buscar. É diferente, por exemplo, do sindicato, que nós temos uma estrutura hoje que dá apoio ao servidor e à servidora. Então, com isso, a gente não teve essa coisa de vamos desfiliar por causa disso. Incrível. Existiu uma situação que eles criaram de não, por exemplo, não fazer mais o desconto diretamente, que é pelo nosso sistema, que é o SIGEP. E aí o governo criou dificuldades, mas pessoas autorizaram para ser desconto até na própria conta. Então, as pessoas perceberam que o momento também não é da gente enfraquecer o sindicato, né? É de fortalecer o sindicato. Principalmente, acredite, as pessoas mais antigas, porque muitos aposentados e aposentados poderiam ter se desfiliado, né? Mas vocês vejam que eles, por acreditarem, entenderem da importância, continuam filiados e filiadas contribuindo, mesmo sendo aposentados. Isso é muito importante, né? Bom, entrando agora no âmbito da pandemia, devido ao Covid-19, a gente vai fazer uma série de perguntas voltadas a esse tema. Gostaria de aproveitar também esse momento para demonstrar meus sentimentos a todas as vítimas
e parentes que tiveram perdas nesse momento tão difícil de nossas vidas. Como foi a atuação do sindicato nessa pandemia? Vocês continuaram se reunindo de forma remota, ou de forma online? E se tiveram alguma dificuldade com a tecnologia? Olha, Beatriz, obrigada por essa pergunta, porque realmente foi uma fase, está sendo, né? Uma fase muito difícil, como você falou, a gente conviver, né? Hoje nós estamos praticamente, né? Já estamos em. Eu vi o último boletim, eu acho que a gente vai chegar um dia desse aos 500 mil, né? Infelizmente. Então, realmente é um momento muito difícil, muito triste que a gente está passando no Brasil e no mundo, né? E no Brasil está se agravando por várias questões, né? Que infelizmente a gente não teve o preparo, né? Que é o planejamento necessário para que a gente hoje tivesse com uma maior tranquilidade, né? Vocês, por exemplo, jovens que eu estou vendo aqui, né? Que se vocês estivessem em outro país, vocês também já estariam começando a vacinar, né? E, no entanto, a gente não conseguiu nem chegar por idade aos 59, 58. Estamos ainda nos grupos de comorbidade, grupos de risco, né? Eu vi até um pronunciamento que espero que seja verdade, da gente chegar até o final do ano com os jovens também, porque é uma dificuldade que a gente está tendo, vai ter também a gente que trabalha com educação, porque a gente pode estar todos nós vacinados, né? E vocês, né? Que vão, muitos pegar um ônibus, tá nas ruas, não é? E que a gente sabe que também tem a sua vulnerabilidade. Não é apenas como a gente tinha, né, antes, que só as pessoas mais velhas que iam ter, mas os jovens também. Então, a gente teve muita dificuldade nesse período, principalmente em relação às tecnologias, em relação às plataformas. Porque o que aconteceu? As plataformas, quando elas viram que todo mundo estava usando, inclusive usando para um meio, para a internet, os preços, gente, os preços se tornaram exorbitantes. Principalmente as plataformas maiores, que, por exemplo, dá ferramentas para você, numa assembleia, fazer uma votação, como o Zoom. Esse que a gente está agora, que é o Google Meet, ele tem algumas limitações para fazer alguns aplicativos, para você fazer uma votação, tem dificuldades, né? Mas o Zoom, que daria esse apoio maior para esse tipo de reuniões, foi aumentando o preço e a gente teve que contratar pessoas da tecnologia da informação para, na hora da assembleia, ajudar. Então, nós tivemos dificuldade de assembleia, principalmente porque ainda tem outra situação, que é a legislação que ampare que a gente possa fazer assembleias e que elas sejam realmente consideradas até juridicamente. Por exemplo, essa legislação que amparou, a gente só foi até junho do ano passado. Depois não foi mais renovada. Então, por exemplo, hoje, se um filiado quiser questionar o resultado de uma eleição, algo que foi feito pela internet, a gente teria que, vamos dizer assim, não teria esse respaldo jurídico, não é, para essa decisão, não teria esse respaldo. Então, isso foi uma coisa que foi bem difícil. E nós, como entendemos essa plataforma, a gente teve muitas dificuldades. Uma assembleia que nós fizemos, só para vocês terem ideia, nós adquirimos um pacote Zoom. Na hora, por questões até políticas, de disputa política que acontece, né, nas instituições no grupo, olha, foram tantas pessoas que a gente nunca imaginava. Quem disse que a gente conseguia entrar, porque o Zoom só permitiu até 100 pessoas. 100. E a gente tinha mais de 100 pessoas querendo entrar na assembleia. Não pudemos fazer assembleia. Tivemos que ver outra plataforma. Então, nós fizemos assembleias, mas com muitas dificuldades. A semana passada a gente terminou fazendo, sabe o quê? No Google Meet. Aí a pessoa da tecnologia da informação, ficamos usando estratégia na hora da votação para levantar a mãozinha, contabilizar, pegar uma lista de presença, saber se todo mundo era afiliado, porque quando você faz uma assembleia, quem tem direito a voto são as pessoas que são filiadas ao sindicato.
Mas uma assembleia pode ter filiados e não filiados, como, por exemplo, nessa assembleia mesmo tinha. Então, você tinha que pegar a lista, conferir naquelas pessoas online se era filiado ou não, para depois contabilizar. Olha que dificuldade a gente encontrou, e ainda encontra até hoje, né? E fomos tentar, eu particularmente, com uma pessoa de TI, fazer a compra de uma plataforma Zoom. Mas os valores, gente, surreal. Vocês não acreditam. Por exemplo, uma plataforma que tivesse, pudesse pegar 200 e tantas pessoas, 300 pessoas, então ela passava, você tinha que pedir 10 licenças. Passava 10 licenças, passava a ser, sabe quanto? 1.900, quase $2.000. Era $2.000 que a gente tinha que pagar. Então, mais de 10 mil pela plataforma Zoom. Então, eles botaram o preço lá no alto. Então, a gente teve muitas dificuldades para fazer essa assembleia. Vamos fazer uma outra assembleia semana que vem, mas também vamos fazer no Google Meet. Não tem condições hoje da gente conseguir a plataforma Zoom. A gente conseguiu fazer só uma vez com essa, a outra já foi difícil, porque não tinha mais, a mais baratinha, que é de 100 pessoas, mas aí, como nós temos quase 1.000 filiados, a gente não pode arriscar que as pessoas tentem entrar na plataforma na hora da reunião e não consigam. Então, essa foi uma das dificuldades que a gente teve e está tendo, né? Vamos ter outra, que eu gosto também de registrar para vocês, porque nossa gestão acaba em junho. Aí agora vai ser a dúvida, como já tiramos uma comissão eleitoral, como vai ser essa eleição? Virtual? Híbrida, né? Outra dificuldade difícil, gente, os aposentados e aposentadas, que são pessoas que estão aí e que muitas vezes não tem, além de não saber usar mesmo, não tem os aplicativos, né? É a maior dificuldade. Então, a gente termina sendo reuniões e assembleias excludente, a gente exclui os mais velhos, né? Os aposentados e aposentadas. Eles geralmente são pouquíssimos. Quando a assembleia era presencial, muitos deles gostavam de ir para a Assembleia. Muitas vezes ficavam lá, a gente ficava revendo os aposentados, aposentadas, porque a gente mandava, muitas vezes, cartas para eles irem para as assembleias. Mas, virtualmente, hoje em dia, praticamente, eles não têm assistido às assembleias. É outra dificuldade. Tá me ouvindo? Eu achei muito pertinente você falar isso do valor, porque, por exemplo, eu que estou de fora, sabia que era pago, mas não que era um valor exorbitante. Quer dizer, em vez de facilitar, você dificulta ainda mais algo, entendeu? Eu acho isso um absurdo. E em relação a isso, das pessoas realmente não terem acesso à internet, algumas, né? Por exemplo, minha tia é professora e ela não sabe mexer nessas coisas. Então, quem tem que ajudar ela sou eu. E eu acabo também ajudando os amigos dela, entendeu? Aí tem toda essa dificuldade, né? Aí deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Como se deu a atuação dos profissionais filiados ao sindicato com relação às aulas remotas no período da pandemia? Houve um incentivo por parte do governo visando a capacitação desses profissionais com os recursos digitais? Pela internet, sim? Olha, a atual gestão, a gestão institucional, ela fez alguns cursos, apresentou alguns cursos, mas não foram suficientes, porque se a gente hoje tem todos os campi, não é? E outra, para você tomar até esse curso, você vai também para um online. Eu mesmo não me motivei para fazer alguns cursos que também era tudo online, onde você não tem a pessoa ali para te ajudar, para ter, entendeu? Então, realmente, eu vi que quem foi fazer mais os cursos foi até quem já tinha uma certa experiência. E, às vezes, a gente conta com os colegas, né? Os colegas ajudam. Eu mesmo, quando tenho algumas dificuldades, eu tenho uma colega que ela é mais da geração jovem, igual a vocês, aí eu tiro dúvida com ela entra, faça isso, me ajuda, tal. Porque, às vezes, no curso, o curso não dá para você aprender algumas ferramentas. Apesar de ter apresentado, mas eu mesmo não me inscrevi nesse curso, porque eu achei que não ia dar conta das minhas dificuldades, né? Apesar de ter apresentado, foi tudo muito assim, muito de surpresa, né? Ninguém esperava, né? A gente, em março de 2020, a gente suspendeu as aulas praticamente em 13 de março de 2020.
E aí a gente ficou quase um semestre tentando se ajustar, tentando ver como é que seria, como é que a gente daria, inclusive, condições para os estudantes que não têm acesso à internet, que não têm computador, que não têm um celular disponível para assistir essas aulas. Então, foram muitas dificuldades, principalmente para a gente dar aula. E até hoje, por exemplo, a gente tem que ter uma tolerância. Por exemplo, aí o aluno entra, daqui a pouco cai a internet, falta luz na região que ele tá morando, então a gente tem que entender isso, né? Tem que gravar essas aulas, disponibilizar essas aulas para depois. Então, realmente, pegou a gente de surpresa e até hoje ainda temos muitas dificuldades, entendeu? Para poder se adequar a esse trabalho remoto. Né? Muito difícil. Por exemplo, como professora, eu vou dizer a vocês, às vezes a gente está dando aula e fica lá, a gente só vê assim, hoje a gente está aqui aberto, né? Mas a gente, até por questões éticas com adulto, eu não obrigo ninguém a ficar com a câmera aberta. Aí a gente, cada um bota lá. Eu acabo a aula e dou boa noite e tudo mais, às vezes se eu acabar 15 minutos antes, aí eu fico observando quem estava presente assistindo aquela aula, porque você está em casa, então você tem uma maior flexibilidade. Aí a pessoa está ali, ó, e bota lá ligado e sai, vai fazer outra coisa, ou vai lá. Aí da última vez mesmo que eu dou aula em uma licenciatura, que é à distância, mas são vários, gente. Eu fico esperando só para olhar. Eu digo, gente, eles não vão sair, porque eles não estavam aí assistindo a aula. Não é? Aí eu peguei e disse assim, o que é que eu faço? E são adultos, né? Alguns até professores que estão fazendo a licenciatura à distância. Aí eu comecei a fazer alguns apelos, não dizendo quem, mas anotei aqueles que começavam a ficar sempre no final, que eram os mesmos. Aí eu disse, ó, anotei, mas aí eu não vou falar, porque ainda tem essa questão, né, de respeito, e se você for falar, hoje a gente tem que ter muito cuidado, gente, com essa questão de assédio, de você, qualquer coisa que você fala, né, pode se caracterizar, né, que você está assediando aquela pessoa, falando publicamente. Aí eu só anotei para ter ideia, para conferir, e aí comecei a dizer, gente, olha, esse ensino à distância é muito difícil, mas a qualidade vai depender da gente que está aqui desse lado e de vocês. Vocês precisam estar presentes, vocês precisam estar aqui de fato, não é? Não precisa, se vocês não tiverem, é melhor, assistam a aula depois, eu vou disponibilizar, mas é importante que vocês estejam aqui, não é? Então, você veja quanta coisa no ensino remoto a gente tá, né? Sem falar outras situações, né? De, por exemplo, o aluno, aí o aluno vai, abre a câmera, todo sem camisa, um estava deitado, comendo um pãozinho. Eu digo, gente, e agora? O que é que eu vou fazer? Deitado, lá, comendo pão, a senhora, e com a câmera aberta. E aí, tantas situações, né? Que acontecem e que a gente não estava, né? Não tinha como falar, né? Uma delas tinha outro professor e o professor não precisou eu falar, ele mesmo falou assim, não sei quem, estamos com a câmera aberta, estamos em uma aula, por favor, se compunha, tal. E vocês também, estudantes, tem isso. Eu vi de algum que disse assim, que o professor estava dando aula, e aí a criança, aí ele parava e dizia, que pare! E falava e gritava com o filho, aí todo mundo ficou horrorizado. Depois ele apareceu sem camisa. Então, quer dizer, dos dois lados, a gente tem que ter esses cuidados com essa nova conjuntura que a gente está, né? Que é bem difícil. Como eu falei para vocês, né? Brincando, daqui a pouco, ele não cantou, né? Mas eu estou dando aula, alguns são adolescentes, aí o galo canta. Aí dispersa, a aluna começou a perguntar, professor, e esse galo? Uma panela de 15 litros cozinha esse galo? E aí começou, por causa do galo. Então, existe isso, né? Aí, por exemplo, aí a gente está aqui, fica preocupado. Vocês, por exemplo, na estante eu vi, foi claro, apareceu o cachorrinho, não foi claro, um cachorrinho bonitinho, lindo, então a gente está aqui. Aí eu tenho uns gatos do vizinho que me adotaram. Aí, às vezes, eu estava dando aula, ele subiu, que eu moro numa casa que tem a parte de cima, e estou vendo miau, miau, me pedindo para eu sair para dar comida a ele, e eu dando aula. Eu esqueci de fechar a porta, né? Esqueci, porque eu tenho que fechar a porta, porque senão os gatinhos vêm.
São 2 gatos que aí sempre estão pedindo comida. Eu não duvido nada. Assim, às vezes eles querem que eu desça para botar comida. Então, de repente, não se engane, eles podem chegar aqui que eu deixei a porta aberta, já com o gatinho aí já vem miando, para eu pedindo comida. Então, situações porque nossa casa foi invadida, né? A casa da gente foi invadida, né? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar, né, com essas situações, né, que a gente não pode de jeito nenhum. Aí eu até brinco, né, eu digo assim, a gente tem que se adaptar a esse novo, né, real agora, essa realidade que a gente está. Então, isso é muito importante. Isso tudo que acontece é muito engraçado, né? Na hora, um pouco desesperador, mas depois dá para dar risada. Verdade. E essas são as dificuldades do EAD, né? E por conta de várias dessas coisas, o governo agora quer voltar às aulas só com os professores vacinados. Os alunos, né, não têm previsão da gente ser vacinada. E o que você acha dessa volta das aulas só com os professores vacinados e o que o sindicato tem feito em relação a isso? Ótimo. Por exemplo, nós fizemos, inclusive, uma assembleia discutindo isso, porque a gente defende que seja a comunidade esteja vacinada. Não só a gente docente, como até os terceirizados, as terceirizadas, que hoje vão limpar. A limpeza hoje não é uma limpeza normal, é uma verdadeira higienização que a gente vai ter que fazer. Então, os estudantes que estão, inclusive, por exemplo, alguns têm até a condição de ir para o transporte individual, ou alguém que vai levar, porque quem vai pegar um ônibus ele já entra numa vulnerabilidade. Porque são ônibus no início da manhã, ônibus cheios, no final da manhã, no final da tarde. E, infelizmente, nosso sistema de transporte em Salvador é um dos piores, gente. É um dos piores do Brasil. Quem tem a oportunidade de ir em outros lugares, hoje melhorou um pouco, sabe o quê? O metrô. O metrô deu uma melhorada, mas os transportes ainda continuam, porque além da vulnerabilidade, os assaltos, ontem, o noticiário, de 5 da manhã às 8 horas da manhã, foram 7 ônibus assaltados em Salvador. Ontem. 7. De 5 às 8 da manhã. Justamente o horário que a gente tem aula, que as pessoas vão para o trabalho. Então, você vê que a gente convive num momento em que a criminalidade aumentou também por conta também da pandemia. Não deixe não, por conta também pandêmica. São muitas pessoas que já estavam no crime e querendo ou não ver a vulnerabilidade, ver a facilidade. Você vê quantos caixas eletrônicos, quantas agências foram detonadas com bomba. Disse que a gente, desde janeiro, já ultrapassou o ano passado de caixas, principalmente a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é onde está recebendo os auxílios. Então, é um alvo, né? A Caixa Econômica. Em vários bairros, né, estão acontecendo isso. Vários assaltos não, detonar com bomba caseira. Então, nós temos várias situações de vulnerabilidade. E no caso dos jovens, a gente vê hoje que dizer que só os mais velhos que tem estão ouvindo o galo? Eles começou, né? Eu fui falar, eu já tinha preparado vocês, né? Agora ele começou, imagine, 11 horas da manhã, né? Então, essa vulnerabilidade para vocês, para os jovens, estão aí. E no caso nosso, que nós temos um campus, por exemplo, o campus de Salvador, nós temos cerca de 5 mil estudantes, jovens, adolescentes, correndo para lá e para cá, vocês não precisam ver. É muita gente abraçando, e quer dizer, então, termina sendo vetores que mesmo que não tenha os sintomas, termina levando para casa. Né, termina levando para outras pessoas. E também com o risco, né, com os riscos, né, que a gente pode ter, mesmo a pessoa sendo jovem, não ter uma comorbidade. Então, a nossa defesa no sindicato é que é vacina para todos e que a gente só retorne com segurança, não só para nós trabalhadores, como para nossos estudantes.
por esse cuidado. Porque às vezes a pessoa pensa assim, infelizmente, né? Eu tenho uma pessoa que é amiga, que a filha está estudando remotamente, ele é médico, ele trabalha na questão da pandemia, tal. Aí ele ficou preocupado, dizendo assim, poxa, vocês não vão voltar, tal. Porque aí eu expliquei para ele, né? Porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente vê os jovens. Porque às vezes uma pessoa, quando está como um médico, diz, olha, a gente não está vendo tantos jovens, que ele chegou a me dizer, né? Tantos jovens chegando na UTI ou chegando na emergência. Mas para a gente que é professor, que a gente que é professora, não interessa para a gente que são tantos jovens, basta que seja um aluno nosso. Não interessa, porque, infelizmente, para quem está numa área médica que está acostumada a entrar toda hora, aí fica pensando assim, na estatística. Ah, não chegaram 8, mas para mim eu não quero que chegue um aluno meu esteja nessa situação, sequer. Aí eu não quis questionar, né, a visão dele, eu disse, mas a gente no IFBA estamos com essa responsabilidade, tem um comitê, que é um comitê chamado Comitê Covid, onde nós discutimos como vai ser esse retorno, se o retorno é híbrido, algumas salas que não poderão ser utilizadas porque não tem a ventilação correta, nós vamos ter que ter esse cuidado de olhar. Vamos começar primeiro aulas de laboratório, que nós temos aulas de laboratório, metade da turma, então a gente vai ter todo esse cuidado, né, caso tenha esse retorno híbrido, que a gente está prevendo que aconteça até esse retorno híbrido, mas não nesse momento, que seja, por exemplo, no segundo semestre, onde toda essa comunidade esteja, né, vacinada e a gente comece a pegar metade da turma, revezando, mas a gente não pode abrir a instituição e chegar todo mundo assim de vez. A gente defende isso, né? Defende que seja um retorno só com segurança para todos. Com certeza, dona Marlene. A gente quer saber também a respeito dos casos de ansiedade, depressão, pânico. Eu sei que isso foi muito recorrente em relação aos professores e aos alunos nesse período. E a gente quer saber se houve algum suporte, se vocês costumam acolher os profissionais que apresentam esse tipo de problema, como foi lidar com isso? Ótimo, Renata. Por exemplo, olha, os relatos, principalmente eu como sou da coordenação de assuntos docentes, eu cheguei a fazer uma reunião de docentes para a gente discutir. E a maior queixa, principalmente, foram das mulheres que cuidam das crianças menores. Que a jornada estava muito difícil, era uma jornada tripla. Né? Então, esse foi a ansiedade, né? A angústia também de muita gente que não conseguia dormir. Então, a gente, vamos dizer assim, os relatos são muitos. E o que foi que a gente fez? Foi logo no final do ano passado. No nosso sindicato, a gente se uniu, né? Foram até as mulheres da coordenação, e a gente fez um formulário com várias perguntas, inclusive sobre a questão de quantos filhos tinham, se estava sentindo angústia, se estavam, como é que estava, se tinha apoio. A gente fez um questionário enorme, né, para fazer essa avaliação. Depois fizemos o levantamento, apresentamos na Assembleia e também para a reitora, solicitando até assim que seja revisto a carga horária das mulheres que têm tá cuidando de menores, não só mulheres que também tem homens, mas a larga maioria são as mulheres. Então a gente levou essa demanda. E aí nós chegamos a consultar um grupo que seriam de psicólogas para a gente poder dar esse apoio. Mas como a gente, vamos dizer assim, nós estamos no final já da gestão, tudo a gente tem que ser muito ético, né? Muito difícil a gente hoje fazer um contrato. Mas o que foi que a gente fez? A gente está sugerindo, né, já colocando, já fizemos essa enquete, justamente para deixar que na próxima, né, no início, que deve ser já no próximo mês, a gente dê esse acompanhamento, né? A gente enquanto sindicato. Porque, enquanto instituição, eu sei que tem também um grupo de psicólogos, de psicólogas, que é da reitoria, que está dando esse suporte.
né? Mas a gente acha que a gente também no sindicato, nesse momento, tem que dar. Inclusive, assim, de um apoio, né, que eu esqueci de falar, na pandemia, que foram, nós começamos, fizemos 2 momentos de ações diferentes. E em uma dessas ações é como se fosse um edital. A gente ajudou os aposentados, aposentadas com cesta básica. Então, nós fizemos lá o ano passado e recentemente, novamente. Aí, como foi que a gente fez? Como nós temos muitos aposentados, a gente foi pela pessoa que dá uma contribuição bem baixa, que tem um menor salário. Então, por essas pessoas de menor salário, então nós fomos levar na casa dessas pessoas as cestas básicas. Então, nós fizemos isso ano passado, fizemos agora, e também algumas entidades, né, que se a gente fez um estudo, né, que estão trabalhando com a vulnerabilidade. Então, a gente também forneceu a cesta básica, né? Então, foram várias entidades que a gente ajudou em termos de cesta básica. Isso aqui, local, o Sinasef da gente, a nossa seção. Mas existiu o Sinasef, que é nacional, que é outra coisa também que eu quero dizer, eu acho pouco, né? Eu sou coordenadora aqui, local, mas eu também assumo uma pasta que é Assuntos Educacionais e Culturais no Sinasef Nacional em Brasília, né? Que é o Sinasef como um todo, porque a gente tem várias seções, né? E eu também faço parte da coordenação do Sinasef local e eu sou diretora nacional. Lá na nacional, na diretoria nacional, nós fizemos várias ações, inclusive uma bem bacana que foi chamada Sextor, porque nós ajudamos aos músicos, a cultura. Aí a gente dava um valor, que foi um valor de R$ 600, para a pessoa fazer a apresentação dia de sexta-feira. Então, o ano passado inteiro, toda sexta-feira tinha um sextor, onde os artistas, cada estado, porque como é nacional, cada estado mandava o artista daquela semana. E aí a gente ia pagando a esses artistas. Então, a gente ajudou com cesta básica, a gente fez essa questão cultural, mulheres em vulnerabilidade, a gente também fez. Então, isso no âmbito nacional, que aí a verba é muito maior, porque a nacional, ela recebe o repasse das sessões, né? E nós temos mais de 100 sessões. Então, o orçamento da nacional é muito maior do que a gente aqui do local, né? Então, nossas ações foram menores, mas também foram ações importantes que a gente fez na comunidade, mas nacionalmente a gente também fez essas ações no sindicato. Marlene, muito interessante saber todas essas ações que vocês fizeram, né, relataram, porque demonstram uma compaixão, né, uma empatia, um amor ao próximo, que nos tempos de hoje isso é tão essencial. E para encerrar essa série de perguntas todas, diante de tudo que a senhora falou, na sua opinião pessoal, qual a situação mais desafiadora enfrentada nesse período de pandemia e por quê? Olha, na verdade, assim, eu acho que para a gente brasileiro, nós brasileiros e brasileiras, né, esse isolamento, o isolamento tem sido um desafio muito grande, né? E às vezes quando eu ouço assim, a gente vê tantas pessoas, né, que às vezes vão fazendo de tudo para uma festa clandestina ali, e fazer isso aqui, uma aglomeração ali, a gente vai no shopping, aí um monte de gente ali, mas a gente costuma ver assim, que nós brasileiros e brasileiras, a gente tem uma coisa muito, por exemplo, do afeto, do abraço. O abraço é muito importante para a gente, o contato é muito importante para a gente. Então, em termos pessoais, eu acho que o isolamento, a gente não imaginava que a gente ia passar por uma situação como essa, porque esse isolamento, ele traz vários problemas. Traz os problemas emocionais, traz também a violência, traz sobre aquele que a casa, o lugar onde ele mora, não tem condições. Não é? Porque, por exemplo, esse isolamento, a gente pode até pensar assim, a gente está numa casa que, querendo ou não, é uma casa confortável, que tem tudo, né, tal. Mas e aí você começa a pensar em termos de Brasil, que essa não é a realidade do nosso país, não é?
Então, são casas pequenas, casas sem infraestrutura, casas que às vezes têm as dificuldades, inclusive, de alimento, porque qualquer um de nós, a tendência é o quê? Você fica em casa e toda hora você pensa, vou beliscar ali, vou comer ali, vou fazer ali, né? Não teve esse que engordou, é difícil, os quilinhos aí na pandemia, todo mundo. Agora, você imagine as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, que geralmente é um número maior de pessoas dentro de casa, são essas. Não é? Aí tem que lidar com isso, né? Tem que lidar, né, com a dificuldade, com o alimento, com o desemprego, que foi outra situação muito difícil nessa pandemia, né? O número de pessoas desempregadas, o número de pessoas sem auxílio. Então, tudo isso dentro de um isolamento. Porque antes aquelas pessoas que podiam, eu vou me virar, eu vou fazer isso, vou vender aquilo. Então, todo mundo ficou, sabe? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que voltar a tal hora, tem que voltar. Então, esse isolamento agravou a nossa situação, que já não estava fácil, de desempregos, né? Mais de 14 milhões. Dá um susto quando a gente vê os índices que mais 50% da população brasileira não sabia e não sabe o que é que vai ter para comer. Às vezes, a gente não quer nem acreditar. Mas se quase 50% da população não tem a garantia se vai ter aquela alimentação do dia. Então, essa é a realidade da gente. E, em contrapartida, né, 11 pessoas, se eu não me engano, se tornam os maiores bilionários aqui entra nos bilionários. Então, você vê que a pandemia, ela trouxe, né, mostrou, escancarou mais ainda essas diferenças sociais que nós temos. Né? Ela escancarou mais ainda, né? Então, algumas pessoas que estavam ganhando se tornaram mais e mais, né? E aumenta o número de brasileiros que entram para os bilionários aí, os milionários, né? E, no entanto, o povo aumenta, né? Essas diferenças, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. Então, você vê que, para mim, isso foi o pior que a gente teve, né? Foi, primeiro, esse isolamento que agrava nossa situação econômica, né? Que agrava nossas questões emocionais, né? De lidar com tudo isso, né? E ter coragem, inclusive, assim, né? De, às vezes, eu, por exemplo, eu não dava para ficar assistindo o jornal o tempo inteiro, porque você deprimia. Tem hora que você, assim, como vários colegas falaram, e não teve esse, ó, que teve não dormir direito, os mesmos sintomas, quando você vai ver, eu digo, meu Deus, aparece uma gripe, uma garganta, você já está com medo de estar com Covid, né? Apareceu, você está com o nariz entupido, ai meu Deus, será que eu estou com Covid? Ai meu Deus, qualquer sintoma que a gente sinta, a gente já está com medo. Então, o medo, ele começou a fazer parte da nossa vida, o medo da morte, né? Então, isso passou a fazer parte, né, do medo. E quando a gente, principalmente os mais velhos, né? Os mais velhos têm isso, mas vocês jovens também vivenciam isso com medo, até isso relacionado ao pai, relacionado à mãe, aos avós, não é? Além da vida pessoal, né? Eu tiro por minha filha, né? Que é aquela preocupação, né? Não sai, eu não podia, por ela, eu não podia sair nem dali do lado de fora, tal, com medo. Onde é minha mãe? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, o medo, né, da gente, né? Então, esse medo fazendo parte da nossa vida, isso foi uma coisa bem difícil também para a gente, né? Justamente, isso que a senhora falou é realmente muito real. Minha mãe é professora e ela fala direto, muitos alunos iam para a escola só para comer. Então, é uma realidade assim que a gente não vive, que a gente nem sabe como é, sabe? Então, realmente é muito complicado, tá muito complicado esse período. Tem alunos, que minha mãe dá aula remota também, que não tem um celular, que tem que esperar a mãe chegar do trabalho para poder usar o celular. E é horrível. Tem professor que não sabe nem copiar e colar. E não tem esse suporte. Eu estou ajudando ela também, como Clara está ajudando a mãe. Eu estou ajudando os colegas dela também. E está muito complicado mesmo. Tem professores que ainda nem entraram na plataforma porque realmente não sabem.
tem professores que estão desesperados, perderam algum familiar, infelizmente, por Covid, aí tá no período de luto e tá tendo que se desdobrar para poder aprender também. E como a senhora falou também dos cursos, não adianta um curso online, sendo que a pessoa não sabe nem acessar, abrir o Google, entendeu? Então, é muito complicado você não poder ir na casa do outro para poder prestar esse suporte. Esse período tá horrível. Tudo de ladeira abaixo. Isso. Aí trazendo muita angústia, né? Muita angústia, porque a gente fica, vamos dizer assim, refém, né? Refém das situações. A gente que tem uma certa idade que não nasceu nessa era digital, não é? Não nasceu nessa era digital, que tem essas dificuldades. Gente, você não sabe como é a angústia. Você está lá na plataforma, você está lá isso, e aí você sabe que tem aquelas ferramentas que poderiam ajudar. Mas como é que você faz isso? Como é que você desenvolve? E você dá aula de disciplinas, por exemplo, a minha, que precisa de cálculo. E aí você pergunta aos alunos, vocês estão entendendo? Ele, não, professor, eu entendi, mas você sabe que não é bem assim. Às vezes eles falam isso até para tranquilizar a gente, mas não é bem assim. Não é? Então, a gente fica com angústia. Como é que eu vou resolver a questão? Aí eu comecei a fazer a questão, aí comecei a digitar lá a questão. Não é? Aí tem uns símbolos na física que não tem, às vezes, no computador para você mostrar, botar aquele símbolo, que é outra coisa, porque tem alguns símbolos que a gente usa, não é? Que não está disponível ali, ou pelo menos eu não sei como botar. Então, olha a dificuldade que é. Então, são muitos desafios, muita coisa, gente, muito difícil, e que eu espero, né, que a gente consiga vencer, passar, se cuidando, né, tendo esse cuidado o máximo possível, né, da gente preservar as nossas vidas, né, de ter essa paciência, porque agora a gente tem que pedir isso, gente, paciência, tolerância. Ainda mais nós que moramos numa cidade como essa, que eu estou aqui olhando o céu azul, bonito, a praia próximo, aí a praia ali. Então, e a única coisa que a gente sabia que pode ajudar as pessoas que não têm condições financeiras é o que é você ir para uma praia. Aí todo mundo vai para uma praia, aí você acha ruim, mas infelizmente a gente vai ter que ter essa paciência, não é, de não estar nesses lugares nesse momento, não é, fazer essa conscientização, né, para as pessoas entenderem isso, que vai precisar durante muito tempo essa coisa do uso da máscara, do uso do álcool, da limpeza o tempo inteiro. Algumas coisas que eu acho, inclusive, sabe, gente, que a gente já deveria ter como hábito. Né? Por exemplo, esse álcool gel, para mim, não foi dificuldade. Eu fui uma pessoa que sempre eu tive álcool gel na bolsa. Eu sempre usava álcool gel na bolsa e sempre botava o álcool gel, por exemplo, na minha cozinha. Eu tenho um lugar onde eu tenho um álcool gel, porque às vezes qualquer coisa você vai. O lavabo, eu sempre deixei um álcool gel. Álcool gel, para mim, não foi uma coisa problemática, mas que eu acho que tem que entrar na vida da gente e não sair mais. Porque essa é uma sepsia importante, entendeu? É uma coisa que a gente sabe que entrou. A máscara não, a máscara espero que a gente tenha um momento que a gente deixe ela para lá. Mas por enquanto a gente vai ter que usar, não tem jeito, né? A gente vai ter que usar. Mas... em nome de toda a equipe, gostaríamos de agradecer a sua participação, e eu, principalmente, por ser da área da educação também, eu gostaria de agradecer por você ter escolhido essa profissão linda, que é ser professor, porque ser professor no Brasil é um símbolo de resistência, porque é muito difícil e desafiador, não só nesse momento de pandemia, mas há muito tempo, a falta de reconhecimento e valorização. E hoje, na pandemia, a gente conseguiu também ser um pouco equiparado aos médicos, né? Hoje nós também temos a questão do professor ser um herói, porque você não desistir de compartilhar seu conhecimento e provar que a educação não tem barreiras é incrível. Você superar a sua ansiedade, a sua dificuldade de entrar na internet, é você chorar minutos antes de entrar na sala de aula, mas ir, porque você quer
e você ama aquilo que você faz. Então, muito obrigada por não ter desistido e por seu engajamento com todo o coletivo. Oh, muito obrigada, Beatriz, muito obrigada pelas suas palavras, e eu que agradeço, fico muito feliz de vocês, né, jovens, estarem assim engajados, trazer um tema, buscar um tema, que é falar sobre sindicato, né? Eu sempre estou defendendo isso nos lugares que eu vou, né? A importância dessa luta sindical, da luta coletiva, gente, que as dificuldades são muitas, mas quando a gente enfrenta a dificuldade, sabendo que tem outros braços, é diferente, né? Então, hoje, a gente tem que pensar na luta sindical, nesses trabalhos como vocês, em equipe, né? Nessa perspectiva, né? Que hoje, essa, para mim, é a nova ordem do nosso século. É que a gente hoje não precisa mais pensar que a gente tem que viver no individual, que basta que tudo aconteça de bom com a gente. Sabe por quê? Porque tudo é globalizado. O problema que é de uma é um problema de todas. Principalmente nós mulheres. Nós mulheres que estamos hoje, infelizmente, ainda com esses índices absurdos de violência, né? Nosso país é um dos países piores para ser mulher, né? Isso é uma triste realidade. Então, mais do que qualquer classe, nós mulheres precisamos estar unidas nesses espaços, nos fortalecendo, né? Tendo assim a garantia que sempre vai ser vamos derrubar aquela história, sabe? Que como muita gente, eu acho que até diminuiu, né? Mas sempre, uma mulher disputa com a outra, a mulher não é amiga da outra. Isso daí, para mim, acabou, né? Então, nós mulheres temos que nos unir, mesmo com todas as nossas diferenças, né? Mas a gente tem que estar sempre unida e ter a certeza que se os problemas são coletivos, a gente precisa também resolver e ter essa união coletiva. Eu é que agradeço, fico muito feliz pelo trabalho de vocês, espero ter contribuído e vou também na próxima semana, né, me comprometo para cedinho estar aí contribuindo com vocês, certo? Muito obrigada de coração mesmo, viu? Muito obrigada. Tá certo. Foi um prazer. Para vocês e prazer em conhecê-las, viu? Idem. Prazer. Quem sabe a gente um dia possa se conhecer pessoalmente. Com certeza. Vamos sim. Tá bom, tá certo, gente. Tchau. Mais material, porque, por exemplo, eu sou daquelas que no Facebook só publico muito da política, né? Então, se vocês quiserem entrar no Facebook, ver lá a manifestação do 1º de maio, que eu estava de lá, ou qualquer outra coisa, né, da política, aí basta vocês colocarem no meu Face Marlene Socorro. Aí vocês